Shokupan é um pão de leite feito na forma e vai ser o miolo mais macio que você já experimentou. Vamos usar a técnica Tanzon, aprender a chegar no ponto da massa, modelar na forma e assar um pão que desfia ao ser cortado. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o canal Amo Pão Caseiro. Deixa eu tentar explicar rapidamente as dúvidas em torno do nome desse pão. Shokupan é uma palavra japonesa para pão de leite feito na forma usado em sanduíches. É igual quando a gente fala aqui no Brasil pão de forma. Então Shokupan é o termo mais correto para a receita de hoje. Na internet você encontra o termo pão Hokkaido ou pão de leite Hokkaido. E até algum engano indicando que ele foi criado em Hokkaido, que é a segunda maior ilha do Japão. Na verdade, o que é produzido em Hokkaido é o leite, considerado de alta qualidade. Então o nome mais correto seria pão de leite de Hokkaido, ou seja, o pão feito com o leite produzido em Hokkaido. Um site que me ajudou muito a entender essa confusão foi o Jojo Scope. Tem link aqui na descrição do vídeo. A receita rende um pão de forma de 500 gramas. Se quiser fazer mais pães ou usar um tamanho diferente de forma, é só usar a nossa planilha de cálculo, o link está aqui na descrição do vídeo. O Japão não tem muita tradição em panificação. Lá a produção de pães só se tornou popular depois da Segunda Guerra. Acontece que eles dominavam uma técnica chamada Tanzon, que é de origem chinesa, a gente já usou até ela aqui no canal. Então os japoneses aplicaram o Tanzon na receita de pão de leite, dando origem ao Shokupan. Apesar do nome complicado, é um processo bem simples. A gente mistura uma parte da farinha da massa com água e esquenta no fogo. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas basicamente isso faz com que a massa consiga absorver mais água, deixando o miolo bem macio, além de manter essa maciez por mais tempo. Então vamos lá, em uma panela adicione 25 gramas de farinha de trigo e 80 gramas de água. Ligue em fogo médio e vá misturando até dissolver todos os grumos da farinha. Quando a água esquenta, a mistura começa a ficar mais grossa. Continue mexendo para não grudar na panela. Em 2 ou 3 minutos conseguimos chegar nessa consistência de purê. Desligue o fogo e espere esfriar. O ideal aqui é fazer esse preparo na noite anterior, colocar na geladeira e deixar até o dia seguinte. Mas tudo bem se você fizer uns 30 minutos antes de começar a receita. Só precisa deixar esfriar bem. Essa massa é bem mole e difícil de manipular, por isso que a gente vai usar uma batedeira planetária. Tem um vídeo aqui no canal onde eu analiso as principais batedeiras do mercado e indico algumas opções de marcas. Se for sovar na mão, eu recomendo reduzir a quantidade de leite. O miolo não fica tão macio, mas fica mais fácil de trabalhar. Na tigela da batedeira, adicione 240 gramas de farinha de trigo, 4 gramas de fermento biológico seco instantâneo, 5 gramas de sal, pode jogar por cima do fermento mesmo, não tem problema nenhum, 25 gramas de açúcar e 5 gramas de leite integral em pó. Siga em frente se você não tiver esse ingrediente em casa, mas vale a pena tentar uma fornada com ele. O miolo fica ainda mais macio. Lembrando que não é fórmula infantil ou qualquer outro composto, é leite integral em pó. Misture os ingredientes sólidos. Adicione o Tanzon gelado. Vamos usar metade de um ovo na massa e o resto a gente pincela na superfície antes de colocar para assar. Quebre um ovo em um recipiente, bata com um garfo para misturar a clara e a gema e pese metade do ovo em um outro recipiente. Adicione uma metade do ovo na massa e guarde a outra na geladeira. Pese 100 gramas de leite integral gelado, que vamos começar adicionando só metade. Como eu sempre digo, cada marca de farinha absorve o líquido de maneira diferente. Então a gente vai adicionar o leite aos poucos, mistura e vai verificando a consistência da massa. Ligue a batedeira na velocidade mais lenta por 5 minutos. Metade do leite, 50 gramas, foi pouco. Veja quanta farinha seca no fundo da tigela. Eu vou adicionar mais 30 gramas e misturar por mais 5 minutos. A massa está bem homogênea e desgruda quase que inteira das laterais da tigela. É uma massa viscosa, mas ela não gruda com facilidade na minha mão. Eu quero ela mais mole ainda, então vou colocar o restante do leite, 20 gramas. No total foram 100 gramas de leite integral, mas essa quantidade vai variar de 80 a 100 gramas, depende de cada farinha. Fica de olho em como vai ficar a consistência da massa. Ligue novamente a batedeira em velocidade lenta por 5 minutos.
Até aqui a gente só estava tentando encontrar a quantidade exata de leite na massa. Anote esse valor e aí na próxima vez será bem mais rápido para sovar. Esse é o ponto que eu queria chegar. A massa não está completamente líquida, tem um pouco de estrutura, mas gruda nos dedos e no fundo da tigela. Se esse é seu primeiro pão, eu recomendo que você trabalhe com a massa um pouco mais firme, reduzindo um pouco a quantidade de leite. É mais fácil de acertar. Não vai ficar tão macio, mas ainda assim vai ser um pão bem fofinho. Ligue novamente a batedeira, mas dessa vez vamos aumentar a velocidade em 1 ponto e sovar por 10 minutos. A massa já tem um pouco mais de estrutura, mas ainda está líquida. Desenvolveu um pouco do glúten, mas ainda gruda nas laterais da tigela. Adicione então 25 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. É só colocar uns 20 a 30 segundos no micro-ondas. Cuidado para não derreter muito e esquentar demais. Agora são mais 5 minutos na velocidade mais baixa para misturar bem a manteiga na massa. E para finalizar, vamos aumentar a velocidade em 1 ponto e sovar por mais 5 minutos. Olha como a massa desgrudou completamente das laterais da tigela e se enrolou toda no gancho da batedeira. Olha só esse ponto de véu, a gente estica a massa e ela não rasga. Então, resumindo o nosso processo de sova, foram 5 minutos em velocidade baixa para misturar os ingredientes, 10 minutos em velocidade 2 para sovar. Colocamos a manteiga e misturamos por mais 5 minutos. E finalizamos com 5 a 10 minutos em velocidade 2 até a massa descolar da tigela. Essa receita não precisa de primeira fermentação. Vamos direto para a modelagem. Polvilhe a bancada com farinha, despeje a massa. Sim, ela vai estar bem grudenta. Dobre a ponta de cima em direção ao centro, a ponta de baixo e as laterais. Vire a emenda para baixo. Se ainda estiver grudando, polvilhe mais farinha sobre ela. Vamos pesar a massa e dividir em 3 partes iguais. Use uma espátula de padeira ou uma faca grande e lisa para fazer o corte. Aqui rendeu 3 peças de 165 gramas cada. Aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Polvilhe mais farinha na bancada e coloque a primeira massa com o lado mais liso para baixo. Junte todas as pontas até o centro. Vire a emenda que se formou para baixo, deslize as laterais da mão sobre a massa para finalizar a bolinha. Se necessário, sele a emenda para fechar bem. Repita a modelagem com as 2 outras peças. Cubra as bolinhas e aguarde 15 minutos. Enquanto a gente espera, vamos preparar a forma do pão. Dá certo usar aquela forma tradicional mais baixa. O pão até que fica bem bonito, olha só. Mas se você puder, eu recomendo a forma mais alta. Olha a diferença na altura usando a mesma quantidade de massa. Fora que é o formato tradicional do Chocopan. Essa minha forma tem 20 centímetros de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Eu comprei a minha pela internet, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você tem uma forma de tamanho diferente, é bem simples. Baixe a nossa planilha na descrição aqui do vídeo, coloque as medidas que ela calcula a quantidade exata de ingredientes que você vai precisar. Unte bem a forma com óleo ou manteiga. Capriche nos cantinhos e nas bordas da forma para não grudar. Polvilhe farinha na bancada. Coloque a bola de massa, deixando o lado mais liso virado para baixo. Polvilhe um pouco mais de farinha sobre a massa. Use um rolo para abrir. Repare que nem precisa colocar força. É só o peso do rolo já é suficiente. Faça movimento do centro até as extremidades, e não ao contrário. Vire a massa em 90 graus, dobre um lado da massa até o centro e faça o mesmo com o outro lado. Agora vamos enrolar partindo do lado superior. A cada volta, sele bem a massa com os dedos. Para finalizar, sele a emenda com a base da palma da mão. Olha como fica bem enroladinho. Posicione os 3 rolinhos dentro da forma. Lembra daquela metade de ovo que sobrou? Adicione um golinho de leite, 10 gramas, e misture com um garfo. Pincele a mistura de ovo com leite sobre os pães. Evite molhar demais o pincel para não escorrer muito ovo na base da forma.
Cubra com um pano úmido ou plástico filme e deixe crescer até atingir a borda da forma. O tempo de fermentação pode variar de 1 a 2 horas ou até mais. Depende da temperatura ambiente, por isso que o mais importante é observar quando a cúpula da massa atingir a borda da forma. Fica de olho, quando achar que já faltam uns 30 minutos para atingir o pico, ligue o forno em 180 graus Celsius para pré-aquecer. Aqui estava uma temperatura de 26 graus Celsius e levou 1 hora e 45 para chegar nesse ponto. Retire o pano ou o plástico com cuidado. Olha como cresceu essa massa e ainda vai crescer mais quando assar. Coloque no forno pré-aquecido a 180 graus Celsius, com calor somente na parte de baixo e sem vapor. Depois de 15 minutos, vire a forma para assar de maneira mais uniforme. O desafio maior aqui é descobrir quanto tempo leva para assar o pão sem que o miolo fique cru ou muito ressecado. No meu forno demorou 35 minutos. Um termômetro espeto é bem útil nessas horas. Quando a temperatura interna atinge 90 graus Celsius, o pão está pronto. Eu vou deixar o link na descrição aonde eu comprei o meu. Se você untou bem a forma, é só virar de ponta cabeça que o pão sai com facilidade. Coloque sobre uma grade para resfriar por uns 15 minutos. Dependendo do material da forma, as laterais do pão podem não ficar tão douradas. Nesse caso, é só desenformar, colocar em uma assadeira rasa e voltar para o forno por mais uns 5 minutos. Olha que belo pão! O mais impressionante é que ele não tem nem 300 gramas de farinha. Dá para fazer quase 4 unidades com 1 kg. Além da maciez, o tanzon deixa essa textura plastificada na crosta. E o melhor está no miolo. Esse pão a gente nem precisa cortar, é só desfiar. Olha que miolo leve, cheio de pequenos alvéolos bem distribuídos. Eu quero ver bastante foto de chocopan lá no Instagram. É só me marcar no @amopãocaseiro. Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu tento responder todo mundo, mas eu dou prioridade para quem é membro do canal. Os membros também têm acesso aos novos vídeos uma semana antes de todo mundo. Se quiser participar, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Acesse também o site amopãocaseiro.com.br e faça o cadastro gratuito para receber por e-mail receitas e novidades sobre panificação artesanal. Até mais!